Então, nossa atividade é a segunda, né, atividade com a temática de bioquímica. Lembrando que um pouquinho a gente está ainda revisando alguns conteúdos do primeiro ano, né, revisando agora no segundo. Tanto para aqueles alunos que assistiram a aula no passado e dar uma relembrada e reforçada, mas principalmente para aqueles que não tiveram, né, as aulas iniciais por algum motivo, porque não tinha celular, internet, estava naquela confusão toda. Então, a gente está ainda revisando alguns conteúdos do primeiro ano, e esse é um deles, a parte de bioquímica. Na verdade, a gente começou com esse assunto no presencial, e quando foi interrompida as aulas, eu dei continuidade. E aí terminei com vocês no modo online. Mas eu acredito que muitos não conseguiram pegar essa parte, porque não pegou logo do início, né? Ficaram algum tempo ainda sem ter acesso às aulas online. Então, visualizando a questão de número 1? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Qualquer erro aí é só falar. Então, vamos lá. Eu vou lendo e aí em seguida a gente comenta as questões e a resposta. Questão de número 1. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema... Qual? Qual foi o sistema que vocês marcaram aí? Qual a letra? Sistema nervoso. Sistema nervoso, letra C. Corretíssimo. Por que é o sistema nervoso, professor? E eu vou explicar. Primeiro, a gente tem que relembrar um pouquinho que a temperatura média do corpo humano, em condições normais, sem a pessoa estar doente, sem nada, é essa média de temperatura, de 36 a, no máximo, 37. Isso vai variando de acordo com a idade, perfil, se é homem ou mulher, isso varia bastante. Mas a média é essa. Para que o corpo não aumente demais a temperatura, quando a gente faz uma atividade intensa, imagine você correndo na quadra da escola, ou correndo para ir pegar um ônibus, ou fazendo atividade física, alguém indo para a academia, é natural que a gente sinta calor, não é natural? E que a gente transpire bastante, né? Comece a produzir mais suor, né? Principalmente em alguns pontos do corpo, como exemplo da axila, o rosto, áreas do peito. Então, a gente transpira bastante porque a gente está sentindo calor, principalmente em dias quentes, né? Verão intenso, debaixo de sol, a gente sente muito calor. E aí a pergunta é, quando a gente sente esse calor demais, a temperatura do ambiente está muito alta, o nosso corpo ele vai criar um sistema de compensação para tentar equilibrar essa temperatura e o fato de a gente estar sentindo muito calor não passar a temperatura do nosso corpo, não passar dos 37, porque se passar, já começa a gerar danos ao organismo. E quem faz esse equilíbrio é o sistema nervoso, porque ele promove a sudorese. O que é sudorese? Alguém poderia me dizer o que é sudorese? O suor. Ninguém? Suor, exatamente. Quando a gente está suando, transpirando, é um processo chamado de sudorese, produção de suor, correto, tá? Então, o sistema nervoso, que é o nosso cérebro, né? O nosso cérebro aqui cheio de células nervosas, chamadas de neurônio, envia comandos, né, para toda a nossa pele, né? Para que essa pele, ela comece a produzir suor. Porque o suor, na hora que ele está saindo, né? Saindo da parte interna, indo para a parte externa, através dos poros da nossa pele, esse líquido, que é o suor, ele leva junto com ele, além de água e minerais que a gente perde, leva o calor na forma de energia. E aí esse calor interno, ao invés de aumentar a temperatura, ele começa a equilibrar, porque esse calor está saindo, está extravasando. E eu vou explicar como, através dessa imagem. Perceba essa figura aqui, ó. Tem um garoto, tá mostrando ele correndo, e é perceptível que a pele dele tá bem suada, tá bem molhado, porque ele tá correndo bastante. Se ele tivesse sentadinho, quieto, sem correr, obviamente a pele estaria seca, sem transpirar dessa forma. E por que está transpirando? Porque na hora que ele corre, o cérebro dele entende que a temperatura de dentro está aumentando, porque ele vai sentir calor, e essa temperatura não pode passar dos 37. Mas se não tiver uma forma de eliminar, ela vai passar para 37, 38, 40, ele pode morrer tendo uma convulsão. Como o corpo não quer fazer isso, qual é o que acontece? O cérebro dá uma ordem à pele, a parte inferior da nossa pele, para que a glândula sudorípara produza suor. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado direito mostra um esquema bem resumido de como é a nossa pele.
Aqui em cima a gente tem a parte visível que a gente observa. Esse cano preto aqui, na verdade, é representando o pelo, né? Temos vários pelos na nossa pele, uns tem mais, outros menos. E o que a gente observa é só essa parte de cima, mas aqui embaixo é a parte inferior da pele, aquilo que não está visível aos nossos olhos. Então, abaixo da nossa pele, a gente tem uma outra camadinha chamada de mesoderme, ou endoderme, como queiram chamar. A parte de cima é chamada de epiderme, é a parte de fora, a parte visível. Então, abaixo da epiderme, a gente tem a endoderme, e ela é formada de algumas estruturas. Uma delas é a glândula, chamada de glândula sudorípara, tá? Que está representada aqui no número 2. Essa glândula sudorípara tem um canalzinho que se comunica com a parte externa do corpo, que é o poro, né? Esses pequenos furinhos que a gente tem na pele, que também saem os pelos. Então, essa glândula, quando ela é acionada pelo sistema nervoso, ela começa a produzir suor, vai retirar água do corpo e vai liberar essa água para quê? Para desidratar? Não, o objetivo é fazer com que a energia na forma de calor que está aumentando aqui dentro saia, e ela só sai através da água. E essa água que vai sair é o suor. Então, por isso a gente transpira mais, porque toda vez que cada gotícula de suor é liberada na nossa pele, muita energia na forma de calor está sendo eliminada. E aí, dentro do nosso corpo, vai acontecer aquele equilíbrio de 36 a 37 e você não vai ter problemas sérios. Então, a transpiração, a sudorese, ela é muito importante para ela manter a temperatura corporal. Se assim não acontecesse, toda vez que a gente fizesse uma atividade física intensa, toda vez que a gente tivesse um dia muito quente, como hoje, que está muito quente, a gente começasse a suar muito, ou não suar, por exemplo, porque o corpo tivesse com problema, essa temperatura começaria a influenciar na temperatura de dentro e a temperatura de dentro do corpo sairia de 37, poderia ir para 39, 40, a pessoa entrar em convulsão e morrer em poucos minutos, tá? Por isso que é importante o suor. Então, quando você estiver suando, porque está quente, está calor, está fazendo atividade intensa, fazendo uma faxina em casa, lavando o banheiro, não ache ruim. É chato a gente ficar com o rosto, né, todo suado, o corpo molhado, mas é importante para que a gente não morra por excesso de calor interno no corpo. Compreendeu, gente, o porquê que é importante o suor? Alguma dúvida nessa questão? Não. Não, professor. Aí pergunta, professor, e por que fede, né? Porque tem aquele cheiro horrível, algumas pessoas. Nem todo mundo vai ter um mau cheiro, porque esse odor, que está representado pelo número 5, que sai junto com o suor também, além do calor, normalmente é por conta da pele da pessoa. Muitas das vezes a pele está suja, né? Não foi higienizado nas últimas horas ou no último dia, como tem gente que passa, às vezes, 2 dias sem tomar banho. No local que a gente vive, que é muito quente, muito abafado, a gente passar muito tempo sem tomar banho e fazendo atividades, né, do dia a dia, a gente tende a querer transpirar, e essa sujeira que fica na pele, junto com as bactérias, elas vão se acumulando. Aí, quando vem o suor, que começa a evaporar, né, esse suor, o odor começa a ficar bem evidente. Algumas pessoas têm fases que o odor é mais forte, né? Por exemplo, você está na fase da adolescência, ou a pré-adolescência, né, que é lá por volta dos 12 anos ou 13 anos, tem um odor muito característico na axila, por conta das glândulas que estão começando a ficar ativadas, e a axila é uma região que tem muita glândula sudorípara. E aí o indivíduo começa a produzir mais suor, os hormônios, né, dessa fase naturalmente estão mais intensos, e a higienização dessa área tem que ser com mais frequência, de maneira mais eficiente, para evitar esses odores que não é muito agradável, né? Tá no ambiente tendo aquele cheirinho não muito legal, passando vergonha, né, gente? É uma questão até de higiene mesmo, né? Com o próprio organismo. Então, vamos lá na questão de número 2. Sabemos que os minerais são fundamentais para diversas funções do organismo. Analise as alternativas e marque o sal mineral que se caracteriza por ser o principal componente da hemoglobina. Vocês marcaram qual letra, gente? Ferro. Letra E. Ferro. Letra E, correto. É a letra E, ferro, sim. E aí, antes de falar um pouquinho da hemoglobina, eu trouxe aqui a imagem mostrando os alimentos ricos em ferro, né? A gente tem muito ferro nos vegetais folhosos, de cor verde, ovo, abacate, alimentos naturais. Observe que não tem nenhum alimento industrializado aqui. Por mais que você diga, professora, mas eu vi um suco de caixinha que tem lá que é rico em ferro. Eu tomei um todinho, um achocolatado que está lá na caixa, que tem muito ferro, muito cálcio. Eles podem até dizer isso, que tem. Mas a quantidade que tem é bem pequena e, com certeza, a quantidade de elementos que não são naturais é muito mais prejudicial. A exemplo dos compostos químicos, que eles adicionam lá, né? Então, o ideal é a gente buscar os minerais, a água, os carboidratos, tudo que é nutriente, a gente buscar nas formas naturais e não na forma artificial. Agora, a questão
O mineral, ferro, ele está presente na hemoglobina. Aí eu pergunto, e o que é hemoglobina? Porque não adianta a gente botar a resposta e não saber o que significa essa palavrinha. A hemoglobina tem a ver com o nosso sangue. Observe essa imagem aqui. Do lado esquerdo eu tenho aqui um vaso sanguíneo, que pode ser representado aqui uma veia ou artéria. Dentro dele correndo sangue, né? Que é o tecido líquido do nosso corpo. Esse sangue ele é formado de várias substâncias e células, entre elas a célula chamada de glóbulo vermelho, essa que está em destaque aqui grandona, tá? Parece uma bolacha vermelha, né? Também chamada de eritrócito, esses glóbulos vermelhos. E a função dos glóbulos vermelhos, ao contrário do glóbulo branco, não é defesa. A função do glóbulo vermelho é transportar oxigênio para as células. Por que transportar oxigênio? Toda vez que a gente respira, né? Toda vez que a gente puxa o ar para dentro do pulmão, a gente está fazendo com que o oxigênio entre no pulmão, saia do pulmão, vá para o sangue, e o sangue carregue essa molécula de oxigênio para todas as células, e entregue as moléculas de oxigênio a todas as células do nosso corpo, porque todas precisam de oxigênio. Porém, isso só é possível porque o glóbulo vermelho, dentro dessa célula glóbulo vermelho, tem uma proteína chamada de hemoglobina, que é essa que está representada aqui do lado direito, tá? Então, esse parece um emaranhado assim, né? Uma linha toda embolada, representa a molécula de hemoglobina, que é um tipo de proteína. Dentro da hemoglobina, a gente vai ter elementos ferro, mineral ferro, tá? Representado por essas bolinhas amarelas. Então, esse ferro, ele atrai a molécula de oxigênio. Oxigênio e mineral ferro, que está aqui dentro, eles funcionam como se fosse um ímã e um metal. Quando você encosta um ímã e metal bem próximo do outro, um não fica puxando o outro para grudar? A mesma coisa acontece no nosso corpo. Então, o ferro, ele atrai a molécula de oxigênio. O oxigênio que cai no sangue se liga às moléculas de ferro aqui dentro, né, que está dentro da hemoglobina. Como o nosso sangue tem a maior parte dele de células, é formado de glóbulo vermelho, consequentemente vai carregar muito oxigênio. E aí, cada vez que esse sangue chegar em parte do nosso corpo, ele vai descarregando essa molécula de oxigênio e pegando de volta do gás carbônico para ser levado de volta para o pulmão para a gente liberar na nossa respiração. É uma troca que é feita. Tá? Então, a hemoglobina, que a questão aqui trouxe, aqui, ó, analise as alternativas e marque o mineral que se caracteriza por ser o principal componente da hemoglobina. Então, dentro da hemoglobina, que é uma proteína que está dentro do glóbulo vermelho, o principal mineral que a gente observa é o ferro. Tem outros, mas aí o principal é ele, que é o foco de nosso estudo para a questão da respiração. Compreendido aqui o que é hemácia, que é glóbulo vermelho, e o que é hemoglobina, e por que o ferro é importante? Todo mundo compreendeu, gente? Sim. Se tiver dúvida, pergunte, por favor. Não tenham vergonha, não, tá? A ideia aqui é a gente tirar as dúvidas mesmo, tá? Essa questãozinha de hemoglobina é muito comum, cobrada no Enem, em questões assim diversas. Eles adoram cobrar sobre isso. Toda vez que falar de glóbulo vermelho ou de hemácia, porque glóbulo vermelho, hemácia e eritrócito é o mesmo nome para a célula. É isso aqui, essa célula vermelha, tá? Glóbulo branco é aquela célula do sangue, representada na cor branca aqui, esses pontinhos brancos, que tem função de defesa, produzir anticorpos para neutralizar vírus e bactéria, que é o que a gente está em momento em evidência, né, por conta do coronavírus. Mas o glóbulo vermelho não tem nada a ver com defesa, tem a ver com transporte de oxigênio, porque dentro dele tem a hemoglobina, dentro dessa célula. E a hemoglobina contém ferro que atrai o oxigênio. Partindo para a questão 3, tem qual sal mineral relaciona-se com a formação dos ossos e dentes? Coagulação sanguínea e contração muscular. Qual é, gente? Cálcio. Cálcio, bem fácil essa, né? Falou em ossos e dente, com certeza vocês têm que lembrar do cálcio, não pode de jeito nenhum nunca esquecer, tá? Por mais que vocês ficassem na dúvida no enunciado da questão com a palavrinha coagulação sanguínea e contração muscular, mas só por eliminação você já iria em cálcio, porque na questão não tem só coagulação sanguínea e contração, tem formação de ossos e dentes. Então, você poderia ir por eliminação também, né? O cálcio é muito bem representado nesses alimentos aqui da imagem, né? Peixe, sardinha tem bastante. O leite, né? É o alimento que mais representa o mineral cálcio, é o leite. Os derivados do leite, como queijo, de iogurte, mas principalmente os alimentos naturais, tá? Que está aqui ao redor. Então, os vegetais folhosos, né? Tem muito mineral, os vegetais folhosos de cor verde. A exemplo de espinafre, alface, couve, rúcula, coentro, salsinha. Todos esses vegetais folhosos de cor verde têm muito cálcio, muito, muito mesmo, né? E por isso é importante a alimentação, a ingestão desses alimentos.
Eu, particularmente, não tomo leite. Eu não gosto de leite. Toda a vida fui assim. Porque o leite, eu sinto ânsia de vômito quando eu sinto o cheiro do leite, né? Principalmente. Então, o que é que eu faço para ingerir o cálcio, já que eu não tomo leite? Os derivados eu ingiro, que são queijos, eu adoro queijo, mas principalmente os vegetais folhosos, eu ingiro bastante, diariamente, seja ele a couve, alface, coentro, todo dia tem algum desses na minha alimentação, pelo menos, entendeu? E é até melhor, porque a quantidade de cálcio que você vai encontrar nesses vegetais folhosos de cor verde é muito maior do que do leite e muito mais saudável. Porque o leite, apesar de ter cálcio, mas ele também tem gordura, ele tem substâncias que são acrescentadas para ser comercializado, para deixar ele com um prazo de validade maior. Então, queira ou não, se você não tem uma vaca no quintal que está produzindo leite e você pega lá diretamente da teta da vaca e toma, você está tomando leite que está passando por um processo de industrialização, que é aquele leite de caixa, né? Seja ele em pó, seja ele líquido. Então, ele sofre um processo de industrialização, queira ou não, não é a mesma coisa que você ingerir o alimento natural. Então, eu particularmente prefiro as folhas de cor verde, que eu gosto do sabor, né? E tem muito mais cálcio e de maneira mais natural e sem adição nenhum de elemento químico a mais aqui, tá? Agora, eu trouxe essa imagem para mostrar o seguinte: quando o cálcio entra no corpo, qual a importância dele para os ossos e para os músculos, de modo geral? Primeiro que na questão aqui ele fala ossos e músculos, ossos e dentes, coagulação sanguínea e contração muscular. Primeiro, coagulação sanguínea é aquele processo de estancamento do sangue. Todos vocês já devem ter passado por essa experiência. Um corte pequeno na pontinha do dedo, na mão, né? Tá ali na cozinha cortando uma laranja, uma manga. Aí, sem querer, fez um corte pequeno. Começa a sair sangue, né? Por mais que você não faça um curativo, não faça nada, você percebe que o sangue, ele para de sair. Você para de sangrar, naturalmente. Fica endurecido, né? Forma aquela capa dura. Aquilo ali é chamado de estancamento. O sangue estancou. Estancou quer dizer coagulou. O que é coagular? As células do sangue, elas se concentram na saída do ferimento para formar uma barreira. E o sangue não continuar saindo e você não perder sangue e ter hemorragia. É um sistema de defesa que o nosso corpo faz para a gente não perder sangue, tá? Lógico que essa situação só funciona em pequenos cortes, e não corte grande. Uma facada, um tiro, uma perna arrancada, isso não vai funcionar, né? Aí tem que ter uma ação cirúrgica de imediato. Mas cortes pequenos, a coagulação sanguínea é importante, tá? E o cálcio é um dos minerais que faz parte desse processo. A contração muscular é o movimento que o músculo faz, nossos músculos do corpo, né? Eu tô falando aqui agora, eu tô contraindo vários músculos da minha face. Vocês estão aí paradinho, mas estão contraindo músculos, por exemplo, do tórax, que vocês estão respirando, né? Quando você levantar para ir beber água e ir ao banheiro, vocês vão contrair a musculatura das pernas, dos braços. Então, a contração muscular gasta muito cálcio para que isso aconteça, tá? Para que as fibras musculares consigam fazer esse movimento. E aí eu trouxe outra imagem aqui, que é a dos ossos, que é semelhante à do dente também. Os ossos, a parte interna de um osso nosso, se você observar essa imagem esquerda aqui, nós temos a parte intermediária do meio, que tá aqui, tá oca, tá vazia, mas na verdade, aqui dentro vai estar a medula óssea vermelha, que é onde são fabricados as células do sangue. Então, para quem não sabe ou não lembra, o sangue não é fabricado no coração. O sangue é fabricado dentro dos ossos, nessa parte interna aqui chamada de medula óssea vermelha. Fabrica as hemácias, vai fabricando todas as outras células e outros componentes, tá? E se você perceber, a extremidade de um osso, tá? Ele é um pouquinho diferente da parte do meio, mas todas elas é formada de cálcio. Essa extremidade do osso, observa essa imagem aqui, ele é todo perfuradinho, parece como se fosse um queijo, né? Aqueles queijos que passam nos desenhos, todo furado, todo cheio de buraquinhos, que é natural, porque o sangue precisa circular aqui. O que acontece de maneira errada é quando a pessoa tem pouca quantidade de cálcio no corpo, esses buraquinhos eles ficam cada vez maiores, e aí o osso vai ficando oco, vazio, em toda a extremidade, isso não pode acontecer. Então, essa estrutura, que é chamada de cabeça do osso, né, por exemplo, ela tem que ter uma quantidade maior de mineral cálcio, tá? E fósforo também, que trabalha junto com o cálcio aqui. Só que quando a pessoa não ingere, principalmente quando é criança, ou idoso, ou a mulher quando chega na menopausa, principalmente, passa por um processo de perda de cálcio, naturalmente, do corpo. E por esse motivo tem que ingerir mais, pela alimentação. Essa perda de cálcio, o músculo começa a roubar cálcio do osso para que ele movimente. E aí vai deixar faltando aonde? Nos ossos. E aí esse osso vai ficando oco, frágil, e qualquer queda, a pessoa vai quebrar facilmente, vai demorar para cicatrizar, vai passar muitas das vezes processo cirúrgico, e é o que acontece às vezes com pessoas que têm problema de osteoporose,
mulheres da menopausa passam muito por isso. Então, a osteoporose é a perda de cálcio nos ossos, é a desmineralização. Algum fator está gerando isso, né? Existem vários fatores. E aí tem que repor na alimentação ou também com a ajuda de medicamentos, ingerindo esse cálcio. Aqui eu trouxe uma ilustração do músculo, tá? Do braço, 2 músculos, na verdade, e mostrando a contração. Quando eu faço um movimento simples, que é esse ato de levantar aqui, ó, o meu braço, tá? Antebraço, o que acontece? Esse músculo de cima, chamado de bíceps, né? O que os caras gostam de malhar para ficar fortão aqui em cima, ele se contrai, ele cria um volume maior, e o de trás, que é o músculo chamado de tríceps, que é esse daqui, o músculo do tchauzinho, né? Que as mulheres não gostam porque fica molenga demais com o tempo, né? Eles trabalham em conjunto, enquanto um estica, o outro encolhe, enquanto um encolhe, o outro estica. Isso é a contração muscular. Para que esse pequeno movimento simples aconteça, precisa de cálcio. O músculo gasta muito cálcio para fazer isso. Oi? Quem falou? Alguém falou? Pode repetir, que eu não ouvi. Acho que ela ligou o microfone sem querer. Sem querer, foi. Então, esses músculos aqui, gente, aqui é só um exemplo. Nosso corpo tem uma média de mais de 600 músculos. Então, imagine todos eles trabalhando e gastando cálcio diariamente. Enquanto você está vivo, você está gastando cálcio. Ah, professora, eu estou dormindo, então eu não estou fazendo contração muscular, meu corpo não está gastando cálcio. Gasta. Porque para você respirar, para seu coração bater, lá dentro é músculo também. O nosso coração é formado de músculo. O nosso pulmão não é músculo, porém, quando a gente faz aquele movimento de inspiração e expiração, o que acontece? Esse movimento de subir e descer aqui da caixa torácica faz os músculos aqui do tórax contrair, estica e volta, estica e volta. Então a gente gasta, obviamente, agora gasta bem menos cálcio você fazendo um movimento simples, ou deitado, dormindo, assistindo TV, ou assistindo uma aula aqui agora, do que correndo, indo para uma atividade física, né? Tudo tem a questão da quantidade. Então, para isso tudo acontecer, precisa de cálcio. E por isso a gente precisa ingerir o cálcio diariamente no nosso corpo para ajudar todos esses fenômenos a acontecer naturalmente. Compreendeu a terceira? Alguma dúvida? Professora, Pode falar. quem tem bruxismo tá gastando cálcio? Então, o bruxismo, na verdade, é quando você aperta o maxilar, a mandíbula, né? Os dentes de cima contra o de baixo, né? Normalmente, quando a pessoa está dormindo, tem muito isso. Não é que vá gastar o cálcio, mas indiretamente acaba gastando. O bruxismo é um desgaste natural físico, né? Pelo contato entre os dentes de cima e o de baixo, que vai roçando um no outro e vai desgastando, né? Então, você vai perder cálcio no bruxismo pela parte estética, externa, mas internamente não. É diferente da osteoporose. A doença osteoporose, a pessoa perde cálcio de dentro para fora. O osso por inteiro ele fica ok, não tem modificação de tamanho, porém dentro ele fica como se fosse vazio, oco, vai apodrecendo. É muito pior, tá? Então o bruxismo você vai perder a estrutura física, né? Vai comprometer a questão estética, obviamente, a mastigação, vai gerar dores, mas o bruxismo ele não se caracteriza por perda de cálcio. A perda de cálcio é uma consequência gerada pelo atrito entre os dentes. Respondi isso, a pergunta? Sim. Você tem bruxismo, né? Uhum. Mas faz tratamento, acompanhamento médico, alguma coisa assim, no sentido? Não, assim, é mais quando eu durmo tenso por alguma coisa, eu acordo como se eu estivesse fazendo força. Eu sei, fazendo força, e aí, às vezes acorda cansada, né, essa região da mandíbula, doendo, né? Mas tem tratamento, viu, para isso. Tem um acompanhamento médico, primeiro procura um dentista, né? E ele vai avaliar a sua situação e vai indicar um profissional para você fazer fisioterapia nessa região, para minimizar esse problema. Não é uma coisa assim que você vai curar para a vida toda, mas você tem tratamentos que ajudam a reduzir esse problema e você não desgastar tanto quanto deveria. Então, seria interessante depois você conversar com sua mãe, seus parentes aí, no intuito de procurar um tratamento para ajudar, enquanto você ainda é jovem, né? Porque quando se torna bem mais velho, às vezes, assim, o desgaste que gerou já se torna irreversível. E aí gasta com tratamento estético nos dentes, que a gente sabe que é muito caro, né? Tudo relacionado ao dente é muito caro, né? Quem faz tratamento sabe como é que é. Então, vamos para a questão 4 agora, tá?
Sobre as funções dos carboidratos, é correto afirmar. Então, a gente já falou da água, que é um nutriente que a gente tem, né? Lembrando que a bioquímica ela é dividida em orgânica e inorgânica. A gente já falou dos nutrientes inorgânicos, que é a água e os minerais, e agora a gente vai entrar na parte da bioquímica orgânica, né? Que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e as vitaminas, tá? Então, sobre o carboidrato, é incorreto, ou seja, está errado afirmar o quê? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Letra E. Eu marquei a Letra E, os carboidratos. Marquei C e E. Isso. Marcou C? Duas? Só pode uma. Essas alternativas só tem uma. É porque às vezes você fica na dúvida de duas, né? Mas vamos na letra E. Os carboidratos auxiliam na formação dos ossos do corpo humano. Será que sim? A gente falou nesse tanto sobre os ossos, né? Qual é o nutriente que ajuda na formação dos ossos? Que a gente acabou de falar. Cálcio. O cálcio, né? E também o fósforo. Não estava na questão, mas o fósforo também trabalha junto com o cálcio na formação de dentes e ossos, viu? A letra C, alguém marcou C também, não foi aí? Os carboidratos participam na formação dos ácidos nucleicos chamados de pentose. Essa questão está verdadeira, a letra C, tá? A errada mesmo é exatamente essa letra E. E eu vou dizer o porquê. Todo nutriente, toda substância química presente no corpo, ela tem uma função. A gente viu que, por exemplo, o mineral cálcio tem uma função, o mineral ferro tem outra função, a água tem suas funções. Então, cada tipo de nutriente a ser estudado dentro da bioquímica, ela vai ter uma função específica dentro do corpo. Os carboidratos, chamados de açúcares, de modo geral, não exatamente porque tem gosto de açúcar, porque nem todo carboidrato é doce, né? Mas ele são chamados de modo generalista de açúcares, ou carboidratos, ou hidratos de carbono, ele tem uma função específica, e não é ajudar a formação de ossos e corpos. A função do carboidrato é energética, é gerar energia. Apesar de todos os nutrientes gerar uma certa energia ao nosso corpo, os carboidratos, eles desempenham melhor essa função, tá? Por exemplo, se a gente tiver uma questão lá, os minerais e vitaminas geram mais energia no corpo do que carboidrato, tá falso. Os dois geram energia, mas quem gera mais é o carboidrato. E a gente vai falar já um pouquinho um porquê sobre isso. Eu não botei nenhuma imagem. Então, os carboidratos. Quem são os carboidratos, professora? Quais são os alimentos ricos em carboidrato que a gente consome no dia a dia? Alguém sabe? Algum que gosta de comer no dia a dia aí? Quem lembra? Tem um que é bem clássico e está na mesa da população aí brasileira, seja ela... Arroz, certo, com certeza arroz é um carboidrato, corretíssimo. O que mais? Café da manhã, a gente tem carboidrato? Pão. Sim ou não? Pão. Ovo. Ovo tem uma pequena quantidade, ovo tem mais proteína do que carboidrato, mas o pão tem muito, é rico em carboidrato, biscoito, seja ele recheado, saudável ou não, tem. Gente, de modo geral, qualquer coisa que seja feita com a farinha de trigo, ela é um alimento com carboidrato, tá? Só que a gente tem os carboidratos que são mais indicados, mais saudáveis, que é aqueles que não é feito com farinha de trigo. São os carboidratos chamados de complexo. A batata doce, o inhame, a macaxeira, são as raízes ou caules, entendeu? Que está presente na nossa alimentação. Então, esses carboidratos, eles são muito mais saudáveis no corpo e eles precisam ser consumidos com maior quantidade. E a função geral dos carboidratos é gerar energia no corpo humano e não formar ossos e dente ou coisa do tipo, tá? Por isso essa questão é a letra E. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem gente querendo entrar. Eu acho que já é a galera do terceiro ano. Que hora é essa? Eu tô perdida na hora. 3h22. O outro horário começa que hora? Deixa eu ver aqui. 3h10. Eu anotei aqui. 3h20, 15h20. Tá no limite do horário. Mas enfim. É porque essa termina 3h10, né, professora? 3h20, na verdade, termina. 3h10, 3h20 começa a outra. Daí um intervalozinho. É porque eu ultrapassei aqui o tempo, acabei atrasando a outra. Mas enfim, deixa eu ver para poder passar rapidinho aqui para vocês. São quantas questões? 7, eu acho. Valeu, Cris? Vou passar rapidinho aqui. Vou passar rapidinho aqui o gabarito. Se tiver alguma questão específica que vocês façam questão que eu explique, vocês falem, tá? Então, a questão 5 fala sobre aquele que não apresenta a função dos lipídios. Os lipídios é outro tipo de nutriente que é representado pelos óleos e pelas gorduras, né? Qual deles não tem a função do lipídio?
É o combate às infecções, a letra E. Quem faz essa função de combater infecções através de anticorpos são as proteínas e não os lipídios, porque proteínas que a gente encontra nas carnes, de modo geral, tem várias funções: estrutural, hormonal, enzimática e defesa, que é justamente a letra E, que é o que a gente está querendo que nosso corpo faça agora, né? Nesse tempo de pandemia, que o nosso corpo, nossos glóbulos brancos produzam proteínas especiais chamadas de anticorpos para fazer a defesa do nosso organismo. O lipídio nada tem a ver com defesa, tá, gente? Tem a ver com as outras funções da letra A, B, C e D que estão aqui ilustradas. A questão 6 fala que nos dias atuais sabemos que as moléculas de proteína são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas menores, ligadas em sequência com elos de uma corrente. A sinal alternativa aqui menciona quais moléculas formam proteína. Toda proteína é formada de aminoácido, correto? Então, aminoácidos são estruturas pequenininhas que, quando vão se unindo, juntando, formam a estrutura chamada de peptídeo. Esses peptídeos continuam sendo formados cada vez maiores, e aí, quando tem uma união de acima de 50 peptídeos, a gente tem uma estrutura chamada de proteína. Então, toda proteína ela é formada a partir de aminoácidos. E os aminoácidos a gente encontra na nossa alimentação, principalmente aqueles ricos em carne, né? Tanto de origem animal, quanto a proteína de origem vegetal, que é o caso da soja, certo? Então, é importante, porque proteína tem várias funções, e uma delas é produzir anticorpos para a defesa do nosso organismo, né? Mas a proteína forma todas as células para se multiplicar precisa de proteína. Então, se você não tem proteína, vai comprometer várias funções daquela célula, tá? E por último, a 7 fala de vitaminas. Algumas vitaminas precisam ser ingeridas diariamente, em outras, entretanto, não há necessidade, pois ficam armazenadas no tecido adiposo. O tecido adiposo é tecido gorduroso. Abaixo da nossa pele tem gordura, né? E essa gordura, ela fica ali com várias funções. Claro que essa gordura, quando ela está em excesso, acima do limite do corpo, ela traz prejuízo. Mas toda gordura saudável, ela é essencial ao nosso corpo, porque a gente tem a gordura saudável e a gordura ruim, tá? Dentre as vitaminas que necessitam ingestão diária, podemos citar qual? C. Letra C, vitamina C e vitamina do complexo B. São chamadas vitaminas hidrossolúveis. Por que as vitaminas hidrossolúveis, que são representadas pela vitamina B e C, precisa diariamente a gente ingerir, ao invés da vitamina lipossolúveis, que é a vitamina A, E, D e K? Qual é a explicação lógica disso? Tem a ver com a palavrinha hidrossolúvel e lipossolúvel. Cada vitamina tem uma função, por exemplo, vitamina A é bom para o cabelo, para a pele, vitamina K é bom para a coagulação, vitamina C para o sistema de defesa e assim por diante. Só que elas são classificadas em dois grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. A palavrinha hidrossolúveis lembra o quê? Água. Água, exato. Então, são vitaminas solúveis em água, ou seja, que se dissolvem na água. Dentro do nosso corpo, quando a vitamina B e a vitamina C chega, ela vai se misturar e vai começar a entrar em ação quando ela tiver contato com a água, que é o que o nosso corpo tem. E a vitamina A, D, E e K, elas são lipossolúveis, elas se misturam facilmente somente a gordura que está presente no nosso organismo. Gordura boa, viu, gente? Não é gordura ruim, não. É o chamado HDL, é o tipo de colesterol bom que nosso corpo devemos ter. Quando essas vitaminas A, D, E e K não encontram a gordura boa, elas não são utilizadas pelo corpo, tá? Mas quando elas encontram, elas ficam guardadinhas. Pelo fato da vitamina B e C se misturarem à água, a água facilmente é eliminada do nosso corpo, né? Urina, suor, respiração, lágrima, qualquer forma a gente elimina a água do nosso corpo diariamente, não elimina? E gordura não, gordura é mais difícil da gente eliminar. A gente tem até dificuldade de queimar caloria, não é verdade? Então, pelo fato de a gente perder muita água diariamente, consequentemente a gente também perde mais vitamina do tipo B e C.